Corpo de homem encontrado dentro de canal na zona leste de Campina Grande. Homem mata a irmã após discussão por causa de aposentadoria da mãe. 13 e Souza perdem na Série D e ficam sem chances de classificação. E ainda, Paraíba sanciona a lei que garante que pessoas autistas possam levar alimentos e utensílios a espaços públicos e privados. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta segunda-feira em um canal na zona leste de Campina Grande. O corpo foi encontrado no canal da antiga Cachoeira. A vítima foi identificada como Fernando Lourenço de Souza, de 59 anos de idade. Segundo o filho, ele vivia em situação de rua e estava desaparecido desde a tarde do sábado. Ainda, de acordo com testemunhas, é possível que ele tenha sido empurrado para dentro do córrego. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e não descarta a possibilidade de homicídio. E a gente fala de um caso de violência extrema. Um homem é suspeito de matar a própria irmã, mas quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Jonathan Samuel. Essa mulher foi morta por um golpe de pá pelo próprio irmão. Esse caso, que chocou precisamente Ingá. A mulher que foi identificada, com 49 anos de idade, precisamente identificada como Luzinete Félix. O suspeito do crime é o próprio irmão, o Cláudio Félix, de 52 anos de idade. Ele foi preso ontem, domingo, dia 20. Segundo informações de familiares, a motivação teria sido uma discussão que teria acontecido sobre a aposentadoria da mãe. Dos dois irmãos, uma idosa de 85 anos. Luzinete Félix morava no Rio de Janeiro e há alguns meses voltou para Paraíba para ajudar nos cuidados da mãe. No entanto, no sábado, os dois irmãos discutiram, pois a vítima acreditava que o homem estaria se apropriando dos recursos financeiros da mãe. O desentendimento escalonou aí, portanto, e terminou na morte da mulher. O suspeito utilizou a pá como arma. E a gente fala agora de mais um caso de violência contra a mulher, dessa vez no sertão da Paraíba. Renato Diniz tem os detalhes. Sabrina, esse caso aconteceu em Aparecida, no sertão da Paraíba. Aparecida é uma cidade que fica na região de Souza. A mulher que foi encontrada morta, Fernanda Xavier, de 34 anos de idade. A polícia acredita que ela foi morta pelo marido, um homem de 30 anos. E a polícia também agora vai procurar o resultado, digamos assim, de que tipo de arma foi utilizada para a morte dessa mulher. O delegado Paulo de Tarso tem detalhes. O crime ocorrido neste último sábado, dia 19 de julho, foi praticado pelo seu companheiro, com quem convivia por cerca de 14 anos e tinha 3 filhos. A vítima e o companheiro estavam sob efeito de álcool entorpecentes e o autor dos fatos, ao ser preso, sequer se dava conta de que havia cometido o crime. A situação só foi descoberta após a filha do casal chegar no imóvel e constatar que a mãe estava desacordada e com os braços roxos. Fez uma chamada de vídeo para uma tia que, ao ver a situação da mulher, acionou o SAMU, que no local constatou não só o óbito, mas também a marca de violência. Assim, o autor dos fatos foi conduzido, preso em flagrante, foi submetido à audiência de custódia e está com sua prisão preventiva decretada, já estando recolhido na colônia agrícola penal de Souza. Como eu disse, Sabrina, aguardar aí o resultado do IPC, do exame do IPC, para saber que tipo de arma foi utilizada na morte dessa mulher, Até porque, como disse a polícia, foi um crime de morte, ela foi vítima de violência. O estádio Presidente Vargas, sede do 13, foi alvo de um arrombamento na madrugada dessa segunda-feira. Os criminosos roubaram os uniformes de jogo e de treino do Galo da Borborema.
Na madrugada de hoje, bandidos entraram no estádio Presidente Vargas, né, mais conhecido como o PV aqui em Campina Grande, né, do 13, e conseguiram aí furtar vários materiais, precisamente aí do 13, e a gente vai conversar aqui com um dos representantes que não quer se identificar. A gente vai pedir aqui para o nosso cinegrafista Ney poder ter a atenção necessária, porque a gente vai conversar. Olha, esse furto não é a primeira vez que acontece dentro do estádio e, infelizmente, agora eles conseguiram mais uma vez furtarem. Boa tarde. Boa tarde, foi. Inclusive, terça-feira passada eles foram, era 1h da manhã, entendeu? E quando foi agora, achou melhor, e ontem, né, de ontem para hoje, de madrugada, ele levava o material tudo de jogo, né? Levou tudo. Levou o que, tanto? Meião, calção, camisa, roupa de aquecimento, roupa do jogo de ontem, que o 13 jogou ontem, entendeu? Levou tudo, foi uma varredura. E aí trazendo um prejuízo grande. Trazendo um prejuízo grande, né? E as câmeras lá viu tudinho, ele lá levando, né, as coisas. Tem as imagens, foram quantos? Tem as imagens, eu acho que o que estava dentro, acho que era 2 ou 3, porque o que estava dentro, acho que ele estava jogando para o que estava fora, que ele deu 2 viagens hoje. Uma de 13h20 e uma de 13h44. Entendeu? Aí vem aí tu prestar queixa aí para as autoridades tomar providência. Porque não pode ficar assim, né? Porque lá tem pai de família, né? E não, tinha gente trabalhando, mas teve medo de ele pode ter armado, né? E o cara não vai perder a vida, entendeu? Mas isso aí não pode ficar impune, não. Essa ação no PV aconteceu um dia depois do 13 perder em casa e também perder a sua chance de classificação na Série D. Inclusive, já a gente vai falar sobre essa partida. Mas ainda na área policial, um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 11 anos aqui em Campina Grande. A prisão do homem de 51 anos de idade ocorreu neste final de semana no bairro Jeremias. Conforme o delegado Rafael Pedrosa, ele é acusado de estupro de vulnerável. Uma criança de 11 anos foi a vítima. A vítima, depois do último desses atos que aconteceu com ela não aguentou mais, chegou em casa narrando. Esses fatos foram presenciados não só pela mãe da vítima, como também por sua vizinha, que presenciou a vítima chegando bastante chorosa, né, e de certa forma até traumatizada, pois os fatos vinham acontecido desde quando ela tinha 10 anos de idade, né? Acontecia a manipulação da genitália da criança por parte desse acusado, que oferecia dinheiro a ela e, além disso, a ameaçava de estuprá-la e também de matá-la caso ela contasse para alguém. Mas ela, felizmente, chegou contando esses fatos aos familiares, né? Nós escolhemos o depoimento especial dela, requisitamos laudo sexológico, ouvimos outras testemunhas, representamos pela prisão preventiva que foi deferida pelo juiz plantonista nessa semana. Segundo o delegado, ele é padrinho da irmã da vítima e a criança apresenta grau de autismo. Existe um quadro de autismo na criança que foi juntado aos autos do seu respectivo laudo. O acusado era padrinho da irmã da vítima, ou seja, uma pessoa de muita proximidade com a criança, e por conta do seu quadro de autismo, além dela ser menor de 12 anos, ela é classificada como uma vítima de hipervulnerabilidade, o que agrava ainda mais os fatos. Aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos e que aderiram ao acordo de ressarcimento oferecido pelo governo federal até hoje vão receber o pagamento dos valores ainda essa semana. Jonathan Samuel explica como vai funcionar esse processo. Isso, Sabrina, desde o dia 11 de julho, aposentados e pensionistas, né, já podem aderir à adesão que sofreram descontos indevidos por parte de entidades associativas, já de acordo ao ressarcimento oferecido pelo governo federal. A adesão é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais e é um passo, né, essencial para garantir a devolução dos valores diretamente na conta do beneficiário, sem necessidade de ação judicial. Pode ser feita, né, pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Depois da adesão, o valor será depositado automaticamente na conta onde o beneficiário já recebe o benefício previdenciário.
Os aposentados, né, e pensionistas que sofreram descontos indevidos entre março de 2020, né, e março de 2025 recebem um valor de volta sem precisar entrar na justiça. Basta aderir à proposta pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios. Até a última sexta-feira, 18, o INSS recebeu 4 milhões de contestações, o que significa 97,4% dos pedidos abertos. O valor será pago em parcela única. Os canais de atendimento para consulta e contestações dos descontos feitos, né, pelas entidades seguem abertos e ficarão disponíveis até pelo menos 14 de novembro de 2025. A seguir, foi sancionada aqui na Paraíba a lei que garante pessoas autistas levarem alimentos e utensílios próprios a espaços públicos e privados. E ainda, 13 Souza perdem na Série D e ficam sem chances de classificação. De volta e falando sobre esporte, o 13 vai só cumprir tabela daqui para frente na Série D. Nesse final de semana, o Galo recebeu o América de Natal no Amigão, perdeu mais uma e não tem mais chances de classificação. A tarde foi de frustração para o torcedor alvinegro. No primeiro tempo, o Galo adotou uma postura defensiva desde os primeiros minutos e acabou chamando o adversário para o seu campo. O América dominou as ações e criou as principais chances de gol. O 13 pouco ameaçou. Aos 24 minutos, o América abriu o placar com Ebert após bela jogada ofensiva. Fora isso, o time potiguar teve o domínio da posse de bola até o fim da primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, o 13 reagiu rápido. Com menos de 2 minutos, Cirilo aproveitou a oportunidade e empatou a partida, levantando a arquibancada. Mas a reação durou pouco. Aos 14 minutos, Dudu apareceu e balançou a rede do América pela segunda vez, colocando o time na frente. O 13 ainda tentou pressionar e criou algumas chances, mas não conseguiu evitar a derrota. Fim de jogo no Amigão, 13-1. América 2. E não é só o 13 que não tem mais chances de classificação. O Souza visitou o Central de Caruaru no Lacerdão e empatou por 1-1. Com isso, o time também irá cumprir apenas a tabela. O Souza abriu o placar ainda no primeiro tempo com Felipe Jacaré aos 35 minutos. E no final do jogo, o Central empatou com Diego Aragão. E ainda falando de futebol, mas dessa vez pela Série C, o Botafogo de João Pessoa surpreendeu. Jogando fora de casa, venceu o Ituano por 3-0 e está cada vez mais perto da classificação para a próxima fase. Logo no começo do jogo, Gabriel Honório criou pelo time paraibano, chute fraco. Aos 10 minutos, Denilson foi derrubado pelo último homem. Matheus Mancini, zagueiro do Ituano, foi expulso. O Belo seguiu criando e tentando marcar, agora com um a mais no jogo. E aos 41 minutos, o Xerife carimbou. Belo corta-luz de Denilson e Igor Maduro, como atacante, inaugurou o placar em Itu. 1-0 Botafogo. E o que tá ruim pode piorar. Tássio foi expulso nessa chegada pesada em Rodrigo Alves e deixou o Galo de Itu desfalcado de 2 jogadores. Mesmo com 2 a menos, o time paulista conseguiu um pênalti nesse lance. Toque de mão dentro da área não pode. Mas quando o time está numa crescente, não tem quem pare. Ramon bateu e Michael Fracaro foi buscar. Grande defesa do goleiro do Botafogo. E a máxima do futebol diz, quem não faz, leva. João Diogo cruzou e Silvinho ampliou para o time paraibano. Ituano 0, Botafogo 2. E não, você não tá vendo o replay do segundo gol. 10 minutos depois, Silvinho marcou o segundo dele e o terceiro do Belo na partida. O passe agora foi de Denilson. 3-0 Botafogo.
E a gente fala agora de um importante avanço para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista na Paraíba. Foi sancionada uma lei que garante o direito de levar alimentos e utensílios próprios a espaços públicos e privados. A medida reconhece as necessidades especiais de quem está dentro do espectro e representa mais respeito, autonomia e dignidade. Agora é lei estadual. Pessoas com transtorno do espectro autista têm livre acesso em ambientes públicos e privados da Paraíba, portando alimentos de consumo próprio e utensílios pessoais. Essa lei vem com tudo, né? É uma alegria, sabe, que foi feito isso aí, porque essas pessoas vão ter oportunidade de ter esse acesso aos lugares públicos, privados, entrar com a sua própria comida ou também com o seu próprio utensílio. Isso vem modificar, quebrar essa coisa que tinha para essas pessoas, essa restrição, que essas pessoas não conseguem se adaptar a esses lugares e elas terminavam não indo nesses ambientes, né? A lei chega como uma conquista. Anushka é mãe de uma criança com TEA e conta que já passou por situações em que foi preciso justificar a condição do filho. Eu já cheguei a viajar com comida dentro de mala para levar para ele. Por exemplo, quando ele era menorzinho, 4 anos, ele fazia muito uso de vitaminas. Ele não comia outros alimentos e eu cheguei a levar kit. O kit era comida para que eu fizesse a alimentação dele, mais a suplementação, liquidificador, os mini liquidificadores, para que eu pudesse preparar a alimentação dele onde eu estivesse. E, por vezes, eu fui até aeroporto mesmo, parava, dizia, você não pode você não pode levar. E aí, quando eu explicava, mostrava o laudo. Então, era uma compreensão por parte para que a gente pudesse fazer uso da condição que a gente tinha para adaptar a necessidade alimentar da nossa criança. O autor da lei foi o deputado Michel Henrique. Para ele, os portadores de TEA passam a ter mais dignidade e autonomia. Temos agora mais dignidade para a pessoa com TEA, trazendo mais autonomia alimentar. Muitas dessas pessoas têm seletividade alimentar e gosta de consumir ou precisa consumir seus próprios alimentos, utilizar seus próprios utensílios de alimentação, como prato, talheres. E agora, através dessa nossa lei, que, repito, está em vigência, pode agora a pessoa com TEA adentrar os estabelecimentos, quer sejam públicos ou privados, e lá utilizar seu próprio alimento e seus utensílios de maneira gratuita, sem nenhum constrangimento, sem nenhum tipo de ônus financeiro. E isso é mais uma vitória para o autismo na Paraíba. Segundo o Censo 2022, o estado tem mais de 46 mil pessoas com transtorno do espectro autista, o que representa 1,2% da população paraibana. Além de restaurantes, museus, teatros, cinemas, espaços públicos e privados, a nova lei também passa a valer em creches e escolas. Principalmente nas escolas, por exemplo, em creches, às vezes são proibido em creche trazer os seus alimentos. Às vezes elas tinham que reivindicar, passar por um processo de reivindicação para poder levar esse alimento, né, para a escola, para comer aquilo que elas desejam, mas agora não. Com essa lei, elas podem sim mostrar seu laudo, comprovar com o seu laudo e até com a carteira, né, comprovando que tem o transtorno do espectro autista, elas podem sim ter acesso ao local a levar seu próprio alimento, seja em rede pública ou privada. O Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Você fica agora com o SBT Brasil. Até amanhã.